E aí galera, beleza? Quem fala? Eu sou o Cícero Beira, canal é o programador e bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai dar uma corridinha pra gente conseguir pegar a ideia básica de como trabalhar com estrutura de decisão e vou ver se dá tempo de pegar loop aqui no Go. E aí a gente já pode começar a avançar na nossa aula, que a gente ainda tem muita coisa pra ver, tipo tipos, função. Eu quero dar uma aula sobre como você vai montar o seu uma API RESTful com Go. Eu quero ir logo para a parte legal, então a gente precisa dar uma passada rápida aqui na sintaxe básica e pode continuar. Bem, então eu criei um diretório novo aqui chamado A2 e eu vou criar aqui um novo arquivo chamado main.go novamente, certo? Então a gente já sabe a estrutura básica, então eu tenho um nosso pacote main e uma função main, tá? Então beleza, como que funciona estruturas de decisão em Go? Basicamente a gente tem duas estruturas de decisão, que é o switch case e o if else, tá? E como isso funciona? É bem simples. Vou criar aqui uma variável, qualquer coisa, no caso bool, não bool, b, que é igual a true, certo? E aqui eu vou ter uma validação disso. Então eu tenho um if que ele vai verificar se isso é verdadeiro. E caso for, ele vai executar o que está aqui dentro. Não. Entrou. If. Certo, bem básico, né? Então, basicamente, ele vai pegar uma condição que tem sempre que ser um boolean, ou seja, se eu colocar como funciona no JavaScript, por exemplo, que o b é igual a 2, e aqui eu colocar o b, ele vai dar errado para mim porque isso é um inteiro, não é um valor tipo boolean. E aí para eu poder usar números, eu teria que fazer, por exemplo, se b é diferente de zero, aí ele funciona, que isso vai retornar um valor que seja boolean, um valor booleano, que são true ou falso, verdadeiros ou falsos. Então a gente tem a estrutura básica do if. O que a gente tem que saber é que no Go a gente não tem o costume não, a gente não tem mesmo os parênteses no if. Então, por exemplo, isso aqui vai ser removido, ele não existe isso. Aquilo que a gente faz no if de falar, esse b ele é maior do que zero, isso não tem. Não tem isso no Go. Então você não tem parênteses no if. Ele não pode ter mesmo. Então não é uma opção. Ele não tem. Ele não permite. E a gente tem os operadores de comparação, né? Então a gente tem o diferente de, tá? Que é diferente de zero. A gente tem o maior que zero, menor que zero. E a gente tem os maior igual e menor igual. Simples. Então, isso aqui não tem segredo nenhum. E igual, de comparação. Então, a gente não tem aqueles coisas de 3 iguais como tem no JavaScript, por exemplo. É comparação simples. Ele não faz conversão. É simples, simples. Beleza? Então, vamos fazer o teste. Vou colocar aqui B, vou voltar aqui para true. Abrir o console. Terminal, quer dizer, foi mal. Go run main. Opa, go run. Eu posso colocar o caminho aqui, por exemplo, A1, A2, né, que eu criei, main. Ponto go. Ele entrou no if, beleza? Então, deixa eu entrar na aula 2 aqui. Então, se aqui fosse false, a condição aqui daria false e ele ia chamar o else, tá? Normal, como em qualquer outra linguagem. Tô passando isso básico, assim, pode ser chato, mas é só para vocês pegarem assim e quem não tem noção de outras linguagens conseguir acompanhar também. Mas eu vou passar isso rápido. Beleza, então a gente já sabe como funciona o if else. O if pode funcionar sem else também, o else não pode funcionar sem if. Tá.
Então, qual é o outro comparador que a gente tem? A gente tem o switch. O switch em Go, ele é basicamente igual em qualquer outra linguagem. Então, eu tenho uma expressão e condição. E, novamente, eu não tenho parênteses. No Go, a gente não tem parênteses. A gente vai ter parênteses, por exemplo, em uma conta matemática e tal. Mas tá, então eu vou ter aqui uma variável, sei lá, number, que ela é igual a 2. Então eu falo que eu quero dar um switch nessa expressão number, tá? E aí eu vejo a condição. Se o number for igual a 2, então eu falo aqui, sei lá, não, se o number for igual a 2, eu vou falar number true. Só um exemplo. E aí eu posso colocar outros cases aqui. Como por exemplo, se ele for igual a 5, eu posso colocar number 5. Agora a questão é, eu preciso ter um default. Então eu preciso ter aqui um default. Quer dizer, eu devo ter um, porque eu posso... Opa, fiz bosta aqui. Porque eu, por exemplo, eu posso ter um valor que não seja nem o caso 1, nem o caso 2. Quer dizer, o 2 e o 5. Então, nesse caso, default. Certo? Vamos testar isso aqui. Oh. Fiz alguma coisa errada. Ah tá, esqueci de fechar. Beleza? Então, vamos lá. E é isso aí, number 2. Uma coisa que me deixou um pouco confuso quando eu comecei a mexer com o Go foi o jeito que ele alinha o case aqui. Ele deixa ele na mesma linha do switch. Mas isso aí é por conta do formatter do Go. Então você vai ver os códigos todos da mesma forma. Então a gente segue esse padrão. Eu acho um pouco estranho. Pra mim ele devia estar tipo aqui, assim, falar que tá dentro do switch. Mas é isso aí. Então, se o caso isso aqui não seja nem 2 nem 5, ele vai chamar automaticamente o default, certo? É isso aí. Beleza? Então, isso é o que a gente tem de switch case, que é isso que a gente tem de if else. Então, essas são as estruturas de decisão do Go. São só essas duas. E é isso. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bem rápida, como eu disse, é só para passar estrutura de decisão. E espero que vocês tenham pegado a manha e façam umas brincadeiras aí para fixar isso na cabeça. Vou ficando por aqui. Fui!